Olá! Hoje a gente vai mergulhar num fator de risco para a saúde da gengiva que muita gente nem imagina. Uma pesquisa recente descobriu uma conexão surpreendente e que vai muito além de só escovar os dentes. Todo mundo já sabe o básico, né? Escova, fio dental, visita ao dentista. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se tiver um fator muito mais fundamental em jogo, um que geralmente passa batido? A doença na gengiva, ou periodontal, é super comum. O que a ciência está mostrando agora é que as causas são bem mais complexas do que a gente imaginava. E hoje o foco é numa peça-chave desse quebra-cabeça que costuma ser totalmente ignorada. Então, que peça é essa? Bom, esse fator oculto que a gente vai investigar se chama alfabetização em saúde bucal, ou ASB. É um conceito que está ganhando cada vez mais espaço, e com toda razão. A definição oficial pode parecer meio formal, mas a ideia por trás é bem simples. Não tem nada a ver com a inteligência da pessoa, mas sim com a capacidade dela de encontrar, entender e usar as informações de saúde para tomar boas decisões. É sobre conseguir se virar nesse mundo, às vezes bem confuso, dos cuidados com a saúde. Agora, olha que interessante essa comparação, porque ela torna a ideia bem mais concreta. Ter uma baixa alfabetização em saúde é tipo tentar montar um móvel super complexo com um manual de instruções todo enrolado. Já do outro lado, com uma alfabetização alta, a pessoa se sente mais dona da situação, sabe? Ela se sente mais à vontade para ser parceira do dentista no cuidado da própria saúde. Mas isso tudo é só teoria ou faz diferença na vida real? Para descobrir, a gente vai analisar as evidências de um estudo brasileiro que foi publicado no International Dental Journal e que investigou exatamente essa questão. E veja bem, não é uma pesquisa teórica, não. A gente está falando de gente de verdade, lá em Piracicaba, São Paulo. Pesquisadores da Unicamp queriam entender na prática, no mundo real, se a capacidade de uma pessoa entender as informações de saúde tinha alguma ligação com a saúde da gengiva dela. O método que eles usaram foi bem direto. Primeiro, mediram a alfabetização em saúde bucal de todo mundo com um teste específico. Depois, um exame clínico completo para checar a saúde da gengiva de cada um. E aí, o passo final, cruzar todos esses dados e ver o que aparecia. O que será que eles acharam? E aqui a gente vê a distribuição. Olha só isso, 14% dos participantes tinham baixa alfabetização em saúde bucal e 66% um nível moderado. Ou seja, a grande maioria, 80% do grupo, não tinha um alto nível de compreensão sobre o assunto. E é aqui que a gente chega no ponto principal. O que será que os pesquisadores descobriram quando juntaram as peças, quando ligaram os níveis de A e B com a saúde da gengiva? A equipe de pesquisa olhou tudo, viu? Idade, escolaridade, renda, se a pessoa fumava ou não. Mas teve um fator que se destacou de todos os outros. Qual seria? O estudo encontrou 4 fatores de risco principais para as chamadas bolsas periodontais, que são aqueles espaços fundos entre o dente e a gengiva, sabe? Um sinal claro de que a doença já está avançada. Todos esses fatores importam, claro, mas um deles se mostrou surpreendentemente mais poderoso. 5,91. Guarda bem esse número. Ele representa a descoberta mais impactante deste estudo. E o que esse número quer dizer afinal? Que os participantes com baixa alfabetização em saúde bucal tinham uma chance 5,91 vezes maior de ter doença gengival grave. É uma conexão quase 6 vezes mais forte. Pensa nisso. E aqui vem o ponto que realmente faz a gente parar para pensar. Todo mundo sabe que fumar é péssimo para a saúde, inclusive para a gengiva. Mas, nesse estudo, ter uma baixa alfabetização em saúde bucal se mostrou um fator de risco ainda mais forte do que ser fumante. Quando a gente olha os números lado a lado, a história fica ainda mais clara. A baixa SB está lá no topo, superando até a idade, que é um fator de risco bem conhecido. E repara como o fumo e a baixa escolaridade, mesmo sendo importantes, ficaram bem para trás. A capacidade de entender as informações de saúde foi o que mais pesou. Então, qual é a grande lição disso tudo? O que essa descoberta significa no contexto geral? Porque o impacto vai muito além da cadeira do dentista. A mesma dificuldade que alguém pode ter para entender as instruções de um enxaguante bucal pode aparecer na hora de entender a bula de um remédio, um formulário de hospital ou quando procurar um médico. É uma questão de acesso e de justiça na saúde no fim das contas. Os próprios pesquisadores concluem com um chamado para a ação. Não adianta só tratar a doença. Os profissionais de saúde precisam atacar a causa do problema, que muitas vezes é a dificuldade de compreensão. Isso significa educar e dar mais poder aos pacientes.
A mensagem final é muito poderosa. Investir numa comunicação mais clara e acessível na área da saúde não é só um detalhe, não. É uma das maneiras mais eficientes de melhorar os resultados para todo mundo e de construir um sistema mais justo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente falha, o que realmente se perde? Não são só os dentes. O que está em jogo é o bem-estar, a qualidade de vida e a chance de ter uma vida mais saudável.